E aí, galera, beleza? Aula de hoje, gêneros literários. Vem com a gente, vem com o Enem. E aí, o que são gêneros textuais? Quem faz a prova de linguagem do Enem reclama. A prova de linguagens é muito extensa e tem muito texto. Mas eu acho que eu posso te ajudar dizendo o seguinte: procure observar o gênero textual. Isso aí. Gêneros textuais são textos que praticamente apresentam uma função social específica. E como ele apresenta uma função social específica, eles terão uma organização que atende a duas questões. Eles atendem a uma situação cotidiana, eles vão estar inseridos em uma situação cotidiana e apresentam uma intenção comunicativa bem específica. E por apresentar essas duas características, eles recorrem a diferentes tipologias textuais. Então eu vou estar lendo um texto e eu posso estar lendo um texto que é narrativo, descritivo, expositivo, injuntivo. Depende do que eu quero falar e do que eu desejo passar para o receptor. Por isso, eu tenho que observar o seguinte: quando eu vou ler um texto, ele pode apresentar mais de uma tipologia textual. Como assim? Tudo depende do contexto, da função, da finalidade do texto. Então, se eu produzo um bilhete, ele tem uma função. Se eu produzo um cardápio ou um horóscopo, tem uma outra função. Se eu faço aqui, no caso, uma receita, é a mesma coisa. Quem escreve tem uma intenção, tem um objetivo. E o receptor, que é o seu alvo, também espera encontrar nesse texto determinadas características bem particulares. Então o Enem te pergunta isso. Por exemplo, se eu pego uma receita, o cara botou lá na prova para você uma receita de bolo, ele vai querer que você reconheça que, por exemplo, para fazer a receita, eu usei um texto descritivo, porque eu vou ter que descrever os elementos da receita. E tem que observar que ao dizer modo de preparar, o modo de preparo, ele vai utilizar um texto injuntivo. E aí, reconhecer esses elementos, essas marcas, ajudam a você a entender o texto, a compreender o que se pede e, claro, chegar à resposta desejada. Gênero textual é um assunto que todo ano cai. E aí, Fredson, eu vou pedir a você fazer o seguinte: vamos botar aqui uma questãozinha que já caiu sobre gênero e bota aí na tela, por favor. Observe, galera, o texto aí que eu tenho foi um texto que caiu no Enem, que é um texto que fala o seguinte: Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço, de negro e português, Francisco José de Assis e Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a se tornar o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Observe, eu acabei de ler um texto que eu estou aqui sabendo sobre a história da vida de Machado de Assis. E aí, observe a questão. Considerando seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de: letra A, fatos ficcionais. Não. O que é ficção? Ficção é fato inventado. E aqui eu estou falando sobre a vida real. Então não são fatos ficcionais, joga fora. B, representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade. Veja bem, eu estou falando de Machado de Assis, eu não estou falando de membros da sociedade. Então, está fora. C, explicações da vida de um renomado. Eu não estou dando explicação, ele está apenas descrevendo. Olha aí, ó. Saber reconhecer o tipo de texto que você está lendo. D, questões controversas e fatos diversos da vida da personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar, em detrimento dos seus feitos públicos. Então, aqui você tem a vida de Machado, e eu não tenho essa questão de priorizar a questão pessoal em relação ao homem público. Eu tenho mais o homem público do que propriamente esse homem íntimo. Letra E, apresentação da vida de uma personalidade organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com estilo marcado por linguagem objetiva. Essa é a resposta. A letra E é a resposta da questão. Volta comigo, Fredson. Então, meu amigo, por que eu botei essa questãozinha aí? Só para você entender que gêneros textuais, ó, tô saindo aqui da tela, meu amigo Fredson vai dar um print.
Printou? E aí, ó, estuda. Pegue várias questões. Pegue horóscopo, pegue lá, no caso, uma crônica, pegue uma bula de remédio e procure se fazer as seguintes perguntas. O que é o texto? Para quem é o texto? Quem escreveu? Qual o objetivo? Qual a função dele? Qual a linguagem utilizada? Faça isso. Treine, que o Enem fica muito mais fácil para você. Ok? Gostou da dica? Dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal, ajude a crescer, ajude o canal a ficar mais próximo de vocês. Afinal, a gente vai pro Enem. Então, ó, vem Enem. Até a próxima.